Ver o Mick Jagger assim, esbanjando toda essa vitalidade, não imagina que ele até bem pouco tempo andava mal do coração. O cantor de 75 anos, apesar de levar uma vida saudável, não conseguiu evitar um problema cardíaco, uma estenose aórtica, doença que acomete cerca de 300 mil pessoas no Brasil. Para falar sobre essa e outras doenças do coração, eu recebo o cardiologista, o Dr. Alexandre Ruge. Seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Bom, a gente vê aí um homem de 75 anos ativo, né? Bastante ativo, com uma carreira que requer em um palco 1 hora ou mais horas de show, com atividade física intensa, assim como tantas outras pessoas que a gente já ouviu falar. Ah, teve um problema no campo de futebol, teve um problema se exercitando. Outro dia, um rapaz super jovem em Recife, secretário, foi caminhar e chegou, 35 anos, faleceu com problema do coração. O que acontece, doutor Alexandre? Como se explica isso? O problema do Mick Jagger foi um problema específico na válvula aórtica, né? Uma doença estenótica da válvula, que é um estreitamento da válvula, dificultando a saída de sangue para o organismo. Limita o sangue que vai para o corpo, né? Com isso, ele tem sintomas, vai ter queixa de cansaço, até pela atividade física dele, que é maior, e o show, ele deve ter percebido isso mais cedo. Aquela limitação dele não começar a conseguir fazer o que antes ele fazia. E aí ter feito o diagnóstico. Isso quando é identificado com o sintoma, rapidamente tem que ser resolvido, que é resolver esse estreitamento, liberar essa passagem da válvula. É uma cirurgia, em geral, realizada, mas no caso dele pode ser realizado com um procedimento que a gente chama menos invasivo, ou seja, menos traumático que a cirurgia, que foi uma forma por dentro do vaso. Agora, nós temos uma tabela com as doenças que mais matam. Vamos comentar? Vamos. Doenças que mais matam. Infarto agudo do miocárdio. Isso. O infarto agudo do miocárdio, apesar da doença do Mick Jagger, que a gente falou que é da estenose, mas o infarto agudo do miocárdio é o grande problema de saúde no país, junto com a insuficiência cardíaca. As doenças ali, elas se misturam um pouco até pelos seus fatores de risco, mas o infarto agudo do miocárdio ainda tem uma mortalidade alta no nosso país. A gente vem observando ao longo dos anos, com a medida do tratamento e também de diagnóstico, uma redução, mas uma redução que já poderia ter sido mais drástica, porque na verdade a gente trata muito da doença e atua pouco no que causa a doença, que é o importante, né? Então o infarto agudo do miocárdio, junto com a insuficiência cardíaca, a hipertensão arterial, acidente vascular cerebral, a gente deveria atuar mais no que causam essas doenças em comum. Quais são os sintomas, por exemplo, do primeiro, infarto agudo? No infarto agudo do miocárdio seria importante que a pessoa estivesse atenta à limitação que ela tenha da atividade, ela começou a fazer suas atividades, começa a ter uma dor no peito, começa a ter um desconforto na área do tórax, irradiada para o braço, e que ela melhora, e que em alguns momentos, quando ela não para, é que ela tem que ir direto para o hospital, porque isso poderia ser um infarto agudo do miocárdio. Quando a doença aparece com esforço e melhora, a gente chama isso de angina. Quando a doença não para e se mantenha independente até da atividade física, a gente pode estar diante de um quadro de infarto agudo, e aí é atendimento de emergência. Bom, muita gente comenta que na faixa etária de 40 a 50 anos é extremamente perigoso, né? Um problema assim no coração. É mais comum também ter esse tipo de problema? As doenças cardíacas, elas tendem a aparecer após os 40 anos de idade, que é fruto do que a gente começa a plantar desde cedo, né? A gente Por diz exemplo, o que é que a gente plantou desde cedo, doutor? Vida Fala, porque quem está aí antes dos 40, né? Se eu já plantei, já foi. Às vezes os pacientes eu quero falam saber muito, se eu plantei ou não. Às vezes os pacientes falam isso, não estava no meu programa, mas o seu programa depende do seu plano de vida. Isso, geralmente o que plantou para colher um problema Você começar desse, no seu plano de vida, com atividade física, com uma alimentação adequada, não ter fumo, bebida alcoólica, se tem, mas com moderação, não ter exagero de uma bebida alcoólica, tomar mais atenção antes, se você já tem casos na família, você tem que ter o cuidado redobrado com a alimentação, com a atividade física. Fundamental. Fundamental. Né? Vamos lá para o segundo, acidente vascular cerebral. Acidente vascular cerebral.
também pelos mesmos fatores de risco que o infarto agudo do miocárdio, na sua grande maioria é a causa do acidente vascular cerebral, ou do AVE, ou do derrame, que se costuma chamar do derrame cerebral, principalmente o isquêmico. Existem algumas arritmias do coração que poderiam causá-lo, mas principalmente a doença vascular causada pelo não controle desses fatores de risco. Hipertensão, diabetes, obesidade, tabagismo, cigarro, em que você tem uma alteração vascular no cérebro, que, por exemplo, uma elevação da pressão arterial, você poderia ter um evento isquêmico do coração, com uma área de infarto, de morte do tecido cerebral com sequelas. Tem pessoas que não têm, por exemplo, nada disso e pode sofrer algum problema? Pode ser, infelizmente, o primeiro sinal de alerta pode ser justamente a doença. Ela ter tido uma hipertensão que não foi diagnosticada, ou ter obesa, mas não tinha sintoma nenhum. E o primeiro sinal ser um acidente vascular cerebral, que a gente tem que estar atento a desvios e geralmente de boca, com muitas sequelas, alteração né? de fala, alteração de marcha. São sinais que a pessoa tem que estar alerta para ir para uma emergência. Insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca é um mal que afeta o país. Bilhões são gastos nos Estados Unidos. No Brasil não é diferente. Insuficiência cardíaca, a principal causa de internação nos hospitais é a insuficiência cardíaca, em que é uma fase tardia, mais tardia, de pessoas que tiveram algum evento cardiológico prévio. Pode ser um infarto agudo do miocárdio, que comprometeu uma área do coração, levando à alteração da função. Pode ser uma hipertensão arterial de longo prazo, que afetou a área do coração, e ele começa, na maior parte das vezes, insuficiência cardíaca que a gente chama congestiva, com fração de ejeção reduzida, ou seja, dificuldade do coração em bombear sangue para o corpo. Esses pacientes têm uma queda do seu sangue que vai chegar ao corpo e sintomas de falta de ar, inchaço, e limitantes de vida e com expectativa curta de vida se não tratados. Hipertensão arterial. Eu fiquei abismada, a gente comentou, né, tivemos um programa onde a gente abordou esse assunto, e assim, eu fiquei abismada com a quantidade de gente com problema, né, de hipertensão arterial. Isso. Hipertensão arterial muitas pessoas têm, muitas pessoas não sabem que tem a hipertensão arterial. Existe até uma regra das pessoas que sabem que tem hipertensão arterial, só metade tratam hoje em dia. Dessa metade que tratam hoje em dia, só metade de fato tem ela controlada. E é importante que a partir do momento que você tem o diagnóstico da pressão arterial, ou seja, de forma geral, acima de 140/90, ela tem que estar submetida a um tratamento ou acompanhamento de perto dessa pressão para estar dentro do alvo que a gente diz, que é reduzir abaixo de 12/8. Doutor Alexandre, o que todas essas doenças aqui que nós citamos têm em comum? Eu diria que todas essas doenças têm em comum, o melhor que a gente pode fazer para todas elas é a gente ter um estilo de vida saudável. A gente desde cedo tem uma atividade física real, ou seja, a gente considera a atividade física mais que 150 minutos de atividade dedicada ao movimento do corpo por semana, ter uma alimentação regrada, uma alimentação que não precisa ser uma grande dieta, mas uma dieta de alimentos saudáveis, alimentos frescos, poucos industrializados, com uma restrição, não sei se é restrição absoluta de sal, mas pobre em sódio, e controlar o máximo possível dentro da nossa vida o estresse. É difícil um pouquinho, né, doutor? Nessa cidade que a gente mora, com tantos problemas, mas tem que ser, porque não adianta também a gente viver, né, nesse estresse grande e perder a qualidade de vida com um problema sério de saúde. Agora, muita gente que não fez atividade física nunca na vida, resolve de uma hora para outra, vou tentar recuperar o tempo perdido. Quais os conselhos? Porque não pode simplesmente agora, quero correr, sair correndo. Tem que ter todo um planejamento, até para não sobrecarregar. A atividade física ela é um remédio tão importante que eu digo que ela tem dose, tem frequência, tem intensidade. Então você tem que saber a dose que tem que ser tomada, a frequência, qual o melhor esporte ou qual a melhor atividade física para alguém. Se a pessoa já tem uma idade mais avançada, tem limitação de articulação, talvez correr para ela não seja o melhor. Pode ser que seja caminhada, pode ser alguma atividade aquática. É importante o movimento, mas você já alinhar isso com o médico, qual aquele melhor movimento para você, que frequência você vai começar a fazer e aumentando. E sempre é saudável, as pessoas sempre se empolgam com isso e sempre elas começam a aumentar a sua atividade física à medida que começam a ver os ganhos que ele traz para o organismo e até reduzindo o estresse, facilitando a sua vida, né? Bom, a gente vai para um rápido intervalo e você continua aí com a gente, que ainda hoje tem mais sobre esse assunto. Inclusive, nós vamos ensinar aqui. Eu acho que muita gente não sabe
como agir, doutor, caso tenha uma emergência em casa, né? Quais são os primeiros socorros, né, que você vai dar para alguém que esteja com algum problema até que chegue a ambulância? Enfim, a gente vai ensinar para vocês. E no quadro Brincadeira é Coisa Séria, como auxiliar a criança a lidar com a perda? A gente sabe que muitas vezes é difícil, né? A perda e o luto. Bom, a gente fala sobre isso e muito mais. Eu convido você a continuar com a gente. Até já. Na quarta-feira passada, dia 19 de agosto, a apresentadora Gardênia Cavalcante foi uma das homenageadas na 5ª edição do tradicional Mirror Fashion Day no Copacabana Palace. Realizado pela empresária Sabrina Zanini, o evento de moda que este ano veio inspirado na cidade de Nova York trouxe uma novidade: a exposição fotográfica de Paulinho Rodrigues, com o tema Mulheres Influentes. Consideradas de prestígio para a sociedade e de forte personalidade, entre estas mulheres estava a nossa apresentadora. O evento também foi palco da solidariedade, ao solicitar que os convidados levassem um brinquedo novo a ser doado para as crianças do Procardíaco. Estamos de volta hoje falando na saúde do coração. Eu converso com o Dr. Alexandre Ruge. No bloco anterior, nós mostramos uma lista dos principais problemas do coração. Olha, já que a gente está falando em saúde do coração, de algumas patologias que requerem tratamento, cirurgia, enfim, que tal a gente falar daquilo que a gente pode fazer no caso de uma emergência? Você sabe o que fazer no caso de uma parada cardíaca, né? Socorrer alguém? O Carlos Alberto Costa, enfermeiro, pós-graduado em urgência e emergência, vai ensinar pra gente. Seja bem-vindo, tudo bem? Olha, eu confesso que eu fico nervosa só de pensar, né? E muita gente não deve saber como agir, né? No caso de alguém passar mal do seu lado, é complicado. E tem que saber, né? Tem que saber. As paradas cardíacas, elas acontecem fora do ambiente hospitalar, né? A maior parte das paradas é onde a mortalidade é maior. Então, saber atuar na parada cardíaca fora do hospital é fundamental para que esse paciente possa chegar no hospital, né? Inclusive, o doutor Alexandre estava falando que dá aula na escola da filha, escola, não é também. isso? Ensinando para as crianças como agir. É importante isso, né? Fundamental as crianças saberem atuar, porque muitas vezes elas vão estar sozinhas com o adulto em casa, a avó, o tio, o pai, a mãe, e vão ser elas as primeiras a presenciar a parada cardíaca e podem começar a ser treinadas aquilo ali enquanto pede ajuda. O que é uma parada cardíaca, Carlos? Então, na verdade, a parada cardíaca, né, que a gente chama de parada cardiorrespiratória, ela é quando a gente tem ausência de pulso, né, e batimentos cardíacos. Essa parada cardiorrespiratória ela deve ser atendida prontamente, porque nós temos uma reserva de oxigênio no cérebro de até 4 minutos. Se agora que um de nós entrássemos numa parada e nada fosse realizado, a partir de 4 minutos começaremos a ter lesões encefálicas. A grande problemática é que muitas pessoas entendem que o desmaio é uma parada cardíaca e fazem essa confusão. Como diferenciar? A única certeza que a minha vítima se encontra em parada cardiorrespiratória é a ausência de pulso, que a gente verifica utilizando os dedos indicador e médio, verificando, partindo desse ponto, né, que a gente chama de cartilagem tireoide, e muita gente chama de pomo de Adão, né, que é o termo mais popular, direcionando para a lateral, entre a traqueia e esse músculo lateral do pescoço, a gente encontra no batimento cardíaco, é o pulso central. Verificando o pulso, se ele está ausente, aí sim a minha vítima está em parada cardiorrespiratória e eu preciso agir prontamente. Muita gente acredita que o principal objetivo da compressão é fazer essa vítima voltar a ter batimento cardíaco. E na verdade a gente que não tem material, né, que aqui eu até mantive aliança, relógio, para deixar bem claro que a gente está em uma situação adversa, não é um profissional de saúde. E aí nós teríamos a necessidade de fazer essa vítima ter condições de reanimação pelo serviço qualificado. Então, uma vez identificado que essa pessoa não responde aos estímulos e não tem pulso, o primeiro objetivo é pedir ajuda, que aí essa vítima vai ter... Eu te perguntar, você tem que ligar logo antes de fazer o procedimento, para enquanto você tenta reanimar, já vem o socorro, não é isso? Isso, quanto mais rápido um serviço especializado tiver ciência dessa parada, eles vão chegar mais rápido para essa vítima. E aí, após pedir ajuda, o próximo passo é iniciar as compressões, que chamam de reanimação cardíaca precoce, onde eu preciso identificar o ponto de compressão
e fazer as minhas compressões com efetividade. Qual o ponto de compressão? O ponto de compressão, nós temos alguns parâmetros para essa localização. A gente pode estar utilizando a linha intermamilar, então entre os mamilos da nossa vítima ficaria esse ponto de compressão. Eu poderia utilizar também o rebordo costal, a gente vem pelas costelas da vítima, no encontro dos dois lados tem uma região no nosso osso externo chamada apêndice xifoide, onde colocando 2 dedos vai dar o mesmo ponto da linha intermamilar. Algumas pessoas, quando a gente está dando aula, perguntam, mas e aí se eu pegar uma pessoa que tem aquele abdômen mais distendido, ou tem uma dificuldade para a localização da posição de mamilo, não tem problema nenhum. A gente pode também utilizar um outro método, que é esse osso nosso do braço, o húmero, o meio dele vai dar exatamente a mesma direção da linha entre os mamilos. E é uma facilidade que às vezes a gente atende motociclistas acidentados, que estão de jaqueta, e para não cortar a roupa ali no primeiro momento, a gente marca ali entre ombro e cotovelo, o meio vai ser o nosso ponto de compressão. Uma vez localizado o ponto, a compressão deve ser realizada utilizando só essa região da mão, a região hipotenar. Muita gente fala até calcanhar da mão, para ficar mais fácil de gravar. Localizado essa ponta, posicionei a mão aqui, a outra mão vai entrelaçar e eu tenho que fazer uma retração para que só essa região toque o centro do tórax, que é onde fica nosso coração, numa região chamada mediastino. A compressão, o ideal é que a vítima esteja sobre uma superfície rígida, e normalmente no acidente ela estaria no chão. Estaríamos ajoelhados ao lado dela e essa angulação, um ângulo de 90 graus, seria o ideal para realizar a compressão, onde os ombros e cotovelos têm que estar retos. Eu não posso deixar dessa forma porque eu teria que utilizar a força. E o objetivo é deslocar o quadril. A compressão ela é feita sempre profunda e eu tenho que relaxar totalmente após a compressão. O ritmo de compressão, 100 a 120 por minuto. Então seria mais ou menos esse ritmo. Eu vou interromper. O objetivo principal dessa compressão, enquanto não chega o suporte avançado, aquela ajuda que a gente solicitou especializada, esse cérebro não pode ficar sem receber oxigênio. E aí uma das comprovações que a gente tem de que só a compressão, mesmo não ventilando, dá resultado, é se a gente pensar no pessoal que faz apneia. Eles estão sem respirar e ficam 11 minutos, 21. A apneia, a questão do sono, que tem um problema noturno, é isso? Não, isso aí ou é quando um problema faz de a apneia saúde. mesmo? A apneia mesmo, né? Recordista sul-americano, brasileiro, que é voltado para a água. Quando faz a apneia mesmo, fica até 11 minutos? A ideia é manter o fluxo cerebral, independente da respiração, porque antes preconizava-se massagem e respiração, a famosa respiração boca a boca, mas tem toda uma dificuldade de respiração boca a boca. Às vezes é uma pessoa que teve trauma e está cheio de sangue, com saliva. Tem essa polêmica, né? A Se coisa ainda do vai usar contato da boca. A respiração boca a boca, não. O que a gente tem atualmente sobre a ventilação boca a boca, que é o termo técnico para a respiração boca a boca, ela não está mais obrigatória, ela não é indicada. Fica a critério do socorrista realizar ou não. É até uma coisa que eu costumo falar na sala de aula, na aula para adolescentes. Eu pergunto, alguém aqui faria respiração boca a boca? A pessoa fala, não, eu não. Aí, por que não faria? Porque eu não conheço a pessoa. Eu falo, se tiver secreção, sangramento, isso até é válido. Mas às vezes a gente fala, eu não faria simplesmente porque eu não vou colocar minha boca na boca de alguém. E esse mesmo jovem, quando sai à noite, né, beija às vezes até mais do que uma boca, onde troca-se mais fluidos num beijo do que soprando, onde o objetivo final de uma ventilação é salvar a vida, e o beijo na boca de alguém que eu não conheço é só o prazer. Né? Mas até pensando nisso, quando se comparou, tendo ou não respiração boca a boca, não houve diferença de vida das pessoas que foram ressuscitadas com ou sem. Então, preconiza manter a massagem na frequência adequada para manter esse fluxo de sangue. E tem uma outra coisa além do fluxo, que é muito importante a gente lembrar, que o nosso sangue, uma vez parado, ele começa a formar coágulos. Então, esse coração sem funcionar, começa a formar coágulos que depois, mesmo com uma terapia, né, pós-RCP, a gente faz uma anticoagulação, esse paciente pode ter microtrombos ali, né, coágulos que vão obstruir vasos importantes, podendo causar depois um AVC, acidente vascular cerebral, uma tromboembolia pulmonar. Então, essa circulação, ela mantém esse sangue circulando e a vítima é viável para reanimação pelo pessoal especializado. Doutor Alexandre, quais são as dicas para a gente finalizar, né, para as pessoas que estão nos assistindo agora? Eu acho que o Carlos Vi,
e demonstrar para a gente, né, a forma correta. Caso aconteça, a gente não está livre disso, né? Pode ter a qualquer momento, né? Isso acontece alguém, na rua, exatamente. no aeroporto, no avião, E no voo, na academia. Uma atitude, né? Você saber fazer uma manobra dessa pode salvar uma vida, né? Então é muito importante. Mas quais são os cuidados para aquelas pessoas que estão nos assistindo? A gente viu que não tem idade, muita gente está aí muito jovem. Outro dia um amigo meu faleceu na Bahia, dormindo, nunca tinha tido problema algum, faleceu com problema do coração, enfim. A gente sabe que, infelizmente, talvez pelo número grande de estresse que a gente enfrenta ultimamente, o sedentarismo, a questão da alimentação, que já não é tão natural, né, como outrora, enfim. Quais são as dicas para que a gente possa finalizar? É aquilo que te falou, é importante o projeto de vida, né? É importante você assim que você identifica, principalmente se tiver alguém na família com problema do coração, hipertensão, diabetes, já teve algum infarto, ou mesmo não tem, pensar na sua atividade física, começar o mais cedo possível a atividade física, por isso trabalhar com criança é importante nisso, em educá-las desde cedo a ter uma atividade física. A alimentação, a gente sempre, alimentação caseira não faz mal, então buscar alimentação natural, alimentação fresca, fruta, legume. O sal de casa não está proibido, temperar a comida com sal, o que faz mal é o excesso de sódio que se usa em alimentos industrializados, de pacotinho. Evitar excesso de açúcar, excesso de carboidrato, uma alimentação com uma vida saudável. A gente tem mania de deixar a comida muito salgada, né? E não pode. Você tem que tirar, né, esse hábito, reduzindo isso, o sal da vida, né? Porque a gente soma o sal que a gente usa em casa com o sal que a gente já compra no pacotinho. Então, o sal que a gente usa em casa, que é o sal que a gente bota no alimento, ele até 5 gramas por dia, isso já é bastante. A gente precisa comprar o do alimento que está no saquinho. Tem que estar sempre abatendo isso. E é importantíssimo trabalhar desde cedo cada vez mais, na criança que a gente tem que atuar, na ressuscitação, para ensinar os jovens a fazer, porque são eles que vão estar dentro de casa e presenciar os momentos de parada cardíaca, e a poder atender essa pessoa. Só uma coisa importante também nas compressões, é que dúvida que também surge geralmente em sala de aulas com a gente, estou realizando a compressão de uma vítima e de repente eu percebo, até por um fator adverso, um estalar de ossos, como se tivesse feito uma fratura. Aí o pessoal pergunta assim, eu paro ou continuo? A maioria fala, eu paro. Se a gente parar, ele vai continuar em parada cardiorrespiratória, tecnicamente falando, né? E geralmente na prática, esse barulho é o quê? A gente sente uma crepitação, na verdade, como se fosse um estalo. Mais ou menos se você pegasse ali uma tampa de lata de leite e apertasse e dá aquele estalo. São articulações. Se eu paro, ele continua em parada. Se eu continuo, ele continua em chance de se reanimar e depois ele vai tratar aquela lesão ali que foi causada pela compressão. Importante, comprimir de 5 a 6 centímetros e sempre relaxar tudo e comprimir. A única forma de eu ter certeza que eu estou comprimindo o suficiente é eu pedir que alguém verifique o pulso durante as compressões. Ele tem que sentir pulso, já que eu estou mecanicamente fazendo as funções de contração do coração. Carlos, muito obrigada. Obrigado. Sempre bem-vindo. Parabéns pelo falar de trabalho, tá? Para você que deseja rever, né, para aprender mesmo como fazer a manobra, é só ir no nosso canal do YouTube, que você vai ver aqui na íntegra as dicas do Carlos. Doutor Alexandre, muito obrigada por ter vindo, né, para a gente falar de um assunto tão importante, que é a saúde do nosso coração. Obrigado. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem brincadeira, é coisa séria. Hoje a gente vai ajudar a criança a lidar com o luto. Não sai daí, eu volto já. Estamos de volta, começando o quadro Brincadeira é Coisa Séria. Hoje nós vamos falar em perda e luto. Enquanto nós adultos descobrimos várias maneiras de enfrentar a dor de uma perda, uma criança, por exemplo, pode viver essa perda com muita profundidade. Mas afinal, como lidar com isso? Para responder essa pergunta e outras também, eu recebo aqui no estúdio a psicóloga infantil Alexia Zen. Boa tarde, seja bem-vinda, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? A gente vai falar em perda, Alexia, e não necessariamente seja uma perda de uma pessoa. Pode ser a perda de um bichinho, pode ser a perda de algo que a criança preza muito e perdeu e não sabe como lidar com isso, né? Quais são os cuidados que os pais devem ter com esse momento?
toda perda implica em um luto. Né, assim, a perda não necessariamente significa morte, né, como você falou, às vezes é uma mudança de cidade, que a criança sente falta, né, vai sentir a falta dos amigos, daquela escola. Então mudou, exatamente, um caso de mudou de cidade, né, ou um amiguinho mudou. O meu viveu recentemente uma perda grande, um dos melhores amiguinhos mudou de cidade e eu percebia, né, a tristeza dele, conversava bastante com ele. Eu e a mãe do amiguinho tentamos conciliar para finais de semana ou alguma vinda para ele saber e ele entender que mudou de cidade, né? E como que ele conciliaria aquilo de não ter o amigo todos os dias na escola e agora de vez em quando falar no WhatsApp, enfim. Exatamente. É muito importante sempre falar sobre o que a gente está sentindo. Porque quando o adulto fala o que ele está sentindo, sentindo aquela falta daquilo que era cotidiano, né, daquele amigo na escola, por exemplo, isso traz em palavras o que a criança também está sentindo e não está conseguindo entender. Né? Ela está confusa com aquele sentimento, não consegue entender. Quando o adulto coloca em palavras, aquilo apazigua e fala, nossa, realmente também estou com saudade do meu amigo, né, tinha aquela convivência. Ou do meu cachorrinho, então é sempre muito importante falar isso. Nossa, hoje eu tô com saudade, né? Aquele nosso cachorrinho, a gente ia sempre passear, fazer isso, fazer aquilo, né? Que pena, ele não tá mais aqui com a gente. Não desvalorizar o que ele está sentindo, a gente pode dizer assim, né? É muito importante valorizar o que a criança está sentindo, nunca deixar passar, porque deixar passar é esconder para debaixo do tapete, né? A gente sabe que um dia isso aparece, né? A gente tem algumas dúvidas, né, das pessoas nas ruas, vamos ver? Vamos. Qual o momento certo para buscar a ajuda de um profissional? Bom, é sempre importante observar aquela criança, né? Então, comportamentos muito diferentes do que ela está acostumada a fazer é o momento de procurar um profissional. Se é uma criança que é muito ativa, está sempre com os amigos, está sempre brincando, está sempre procurando, de repente ficou mais retraída, não quer sair tanto de casa, quer ficar mais vendo televisão, né? Isso é importante observar na criança, né? Que houve uma mudança, houve um retraimento. Vamos buscar um profissional para ela falar sobre isso. Se ela não está conseguindo falar com os pais ou com quem está ao redor, vamos buscar uma outra pessoa para, quem sabe, ela consiga, né, colocar esse espaço para ela. Mais uma pergunta, vamos ver. Eu posso disfarçar a minha dor, pela minha perda do meu pai, da minha mãe, às vezes doentes queridos, às vezes que a gente fica assim chorando, e acontece, a criança não entende por que está chorando. Aí fica assim, vó, ou mãe, por que você está chorando? Aí eu falo assim, porque a vovó morreu, a vovó está lá no céu. Ele, vovó, fica calminha que um dia nós vamos chegarmos lá. Como eu deveria disfarçar essa dor? Porque eu não tenho, quando ele fala assim, vovó, quem morreu? Por que você está chorando? O que eu vou falar para uma criança de 8 anos, de 6 anos, o que é a morte, que se a criança não entende sobre isso? Olha, é muito difícil, né? A gente falar de um amigo que mudou, a gente falar de um bichinho, não que o amor, geralmente, a gente que cria bicho, é o mesmo amor, faz parte da família, né? Mas como falar para uma criança se foi a vovó, o vovô, ou muitas vezes o papai, a mamãe, que já não vai estar mais e nunca mais a gente vai ter esse contato, né? O que fazer? Como ela falou, né? Ela perguntou, dá para disfarçar? Será que dá para disfarçar? Ou fala mesmo, explica. A criança percebe tudo que a gente sente, né? A criança está em contato o tempo todo com a gente, ela percebe tudo. Então, assim, não tem como disfarçar que o adulto está triste. Não tem como fingir que isso não aconteceu, porque isso vai ser dito de alguma forma. Mesmo nos não ditos, mesmo nos cochichos, isso vai ser dito. Alex, eu acho que não cabe mais, e principalmente, né, nesse mundo que a gente vive atualmente, onde a facilidade, né, é muito grande com relação à informação, enfim, os contatos, as conversas na escola, eu acho que não cabe mais tratar a criança, lógico que tem uma idade para tudo, mas não tem mais criança bobinha. A criança hoje, né, ela tem uma inteligência, um raciocínio rápido, até pela demanda, né, muita coisa, muita informação, tudo é mais avançado. Eu acho que tem realmente, né, e você está aí ratificando para a gente isso, que realmente tem que chegar para a criança e ter uma conversa franca com ela, né, sobre a morte, o que é a morte, e explicar, né? Sim, exatamente. Muitas vezes, né, como ela colocou, a morte de um pai, de um avô, de uma avó, é um luto mais difícil de ser feito, né? Mas é muito importante colocar que
nas palavras da criança. Então, por exemplo, o que uma criança pode aprender disso? Mas por que morreu? Morreu porque a vida acabou. E o acabou está muito presente na vida deles, né? Porque acabou o suco, acabou o banho, acabou a hora disso. Então, a vida acabou. Então, assim, ele entende que tem uma finitude ali, né? Tem um fim. Então, tem um limite. Então, vários conceitos são colocados já ali. Tem várias coisas para a criança já ir elaborando. Mas falar que acabou já é uma ótima forma de colocar a morte para ela. Olha, a gente sabe o quanto isso é difícil para eles, né? E a gente tem um trecho de um vídeo feito por um publicitário que ensina pais e responsáveis a lidar com esse momento. Vamos ver? Para nós brasileiros, falar sobre morte é um grande tabu, né? Nós adultos lidamos com isso com muita dificuldade. Imagina quando você tem que falar isso para uma criança. E foi pensando nisso, a partir de perdas pessoais, eu num curto espaço de tempo, eu perdi o meu pai numa doença, em 30 dias. 3 meses depois eu perdi um sobrinho de 27 anos num acidente de carro. E são momentos muito difíceis na vida, onde você vai entender sobre a finitude e sobre o quão é importante você estar preparado para vivenciar este momento, né? Pensando nisso e a partir das minhas experiências, da minha vivência, eu fui pesquisar, estudar sobre psicologia do luto. Me deparei com um conceito muito interessante, que é um conceito de prevenção, onde o propósito é trabalhar a psicoeducação para a morte, né, que é envolver crianças, para que crianças possam, desde cedo, lidar de forma saudável com essa questão das perdas. Seja de um ente querido, de um animal de estimação, enfim, seja uma perda qualquer, né? E às vezes os pais têm uma dificuldade muito grande nesse momento, não sabem o que dizer para a criança e acabam criando histórias e fantasias que não colaboram para o desenvolvimento dessa criança, né? A perda na idade da criança ela é importante ser tratada com verdade, porque com verdade a criança vai ter a oportunidade de desenvolver e habilitar para as perdas que ela vai ter na idade adulta. Pensando nisso, eu tive contato com o conteúdo de um livro chamado O Dia em que o Passarinho Não Cantou, né, de 2 psicólogas que se dedicaram a esse assunto, e eu transformei esse livro num curta-metragem animação para servir como ferramenta para que pais, educadores e psicoterapeutas possam abrir o diálogo com crianças sobre perdas e luto. Então esse curta-metragem é um facilitador para que as crianças tenham a oportunidade de vivenciar as suas perdas e os seus lutos de forma saudável. E esse é o propósito do movimento que eu criei, Sem Pressa para Viver, né, que tem como objetivo abrir o diálogo sobre perdas e luto. Então esse filme está disponível para que todo mundo possa assistir e ter essa experiência de poder ajudar, né, crianças a passarem por esse processo de uma forma saudável. Mas tudo que é vivo um dia vai morrer. Por que as pessoas morrem? Porque por algum motivo o corpo parou de funcionar. Pode ser que esteja muito velhinho, ou por causa de alguma doença que não tenha cura, ou até por um acidente grave. Pobre Lico. Filha, agora precisamos encontrar um lugar para enterrar o Lico. Irineu, muito obrigada, parabéns pelo trabalho importantíssimo, né? De uma forma aí animada, né? Um desenho animado para a criança compreender e lidar com a perda. O Dia que o Passarinho Não Cantou, tem um link na tela, se você quiser ver o curta inteiro, passar para o seu filho, enfim, explicar. O Irineu Júnior fez esse trabalho brilhante, você pode assistir através desse link que está na telinha. Muito bom, né, Alexa? Muito bom, muito interessante que ele falou sobre o adulto entender o que é a morte para ele, porque é o adulto que vai transmitir para a criança o que é a morte. Então, como é que ele vai passar isso? Porque a gente tem que lembrar que a gente está numa cultura em que a gente vê a morte como uma coisa muito triste, né? Uma coisa muito arrastada, mas tem outras culturas que comemoram a morte, que fazem uma cerimônia que é uma festa de agradecimento por aquela pessoa ter passado na vida daquelas pessoas. Então, olha que diferente forma de ver a morte, né? E por que não passar para a criança, transmitir isso diferente? A gente sempre escuta falar, Alexa, que o luto tem fases, né?
Isso é também para a criança? Vai ter vai ter as fases, né? E a gente como lidar com todas elas? Sim. É importante lembrar que cada criança é única e que cada uma vai ter o seu tempo e que não necessariamente vai ser exatamente nessa ordem, mas é importante saber que, primeiro, sempre vem a negação, depois né, a criança vai fingir que aquilo não aconteceu, vai tentar perguntar, vai falando que chega, né, quando que chega aquela pessoa querida, depois ela vai tentar arranjar uma forma de fazer com que aquilo não tivesse acontecido, sabe? Ah, mas e se eu tivesse feito aquilo, e se eu tivesse feito aquilo outro? Depois ela vai ficar com raiva, com muita raiva disso que aconteceu. E é muito importante colocar isso em palavra, tanto para o adulto quanto para ela, né? Você está com raiva, a gente está sentindo falta. Depois ela vai ficar triste, né? Muitos chamam de depressão, mas aí tem que ter um cuidado maior. Mas é uma fase triste, que você entende que você perdeu esse objeto. E aí depois é a aceitação. Olha, eu quero te agradecer pela participação aqui no programa, em nosso quadro Brincadeira é Coisa Séria, todas as quartas-feiras, trazendo um assunto para a gente lidar com os pequenos, que é tão importante, né, Alex? É o nosso futuro, a preocupação tem que existir com relação à cabecinha deles, né, para uma formação de um adulto saudável, um adulto aí livre, porque a cabeça, ela liberta ou ela aprisiona pessoas, né? E que bom que eu posso contar com tantos profissionais bons e capacitados como vocês, né, para ajudar a gente no bloco. Muito obrigada, tá? Obrigada por dar voz às crianças. Olha, eu vou chamar um intervalo falando em criança. Eu tenho certeza que a criançada vai adorar, tá? No próximo bloco, nós vamos ter algumas dicas de como fazer brownies maravilhosos e ainda tem a nossa diva do dia. Não sai daí. Ah, eu não aguento, gente. Esse é o bloco que eu vou sair da dieta. A gente falou de um assunto agora, né, que é um assunto muito sério, um assunto que a gente vai lidar com os nossos pequenos, o luto, né, as perdas. Agora a gente vai falar também daquilo que os pequenos não resistem, né? Olha que delícia, gente. Estou aqui com a Gisele Barbosa e o Pedro Barbosa, que são empresários, trabalham com brownies e outros doces maravilhosos. Eu tenho certeza que você vai ficar apaixonada e nós vamos ensinar aqui. Lógico que ninguém vai fazer maravilhoso assim, mas pelo menos aprender uma receitinha de um brownie. Tem coisa mais gostosa que um cafezinho com brownie, Gisele? Não, com certeza não. Mas a gente é suspeito. É, mas olha, é um mercado assim que cresceu bastante. A gente está aí em setembro, mês das noivas, né? Os aniversários, 15 anos, aniversário infantil, e não existe mais uma festa legal que não sem tenha brownie. Exatamente, tá na moda, né? Tá na moda. O brownie, ele tá bem na moda atualmente e cada vez mais, né? Muitos casamentos têm trocado bem casado tradicional por brownie ou dividido a quantidade. E para 15 anos, muitos donuts. Pois é, agora me explica, nós temos uma mesa aqui lindíssima. Vai mostrando pra gente, Gisele. Olha lá, fala pra gente, isso é donuts? Donuts. O que é donuts? O donut é quase que um pão, né? Sovado, ele é uma massa bem sovada, olha aqui, frita. Gente, dá vontade de atacar os donuts, né? Mas eu vou me controlar. O donut tem frito e assado, mas o nosso vai o nosso ele é frito. Uma receita essa cobertura é de chocolate. E eles ficam loucos, branco, né? As crianças. Esse colorido não tem como. E eles são recheados, então eles são bem... 15 anos está muito na moda, donut. O pessoal tem pedido bastante. Olha, vocês enviaram pra gente uma receita de brownie. Vamos ver como prepara? Vamos lá. A gente vai precisar de farinha de trigo sem fermento, açúcar refinado, chocolate em pó, manteiga derretida a temperatura ambiente e ovos, tá? Os ovos são inteiros e são daqueles jumbo, grandes. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro, vamos colocar todo o açúcar. Importante, a gente vai sempre trabalhar com uma espátula. Eu gosto de trabalhar com uma espátula de silicone que seja exclusiva para o brownie. E vamos colocar
os ovos inteiros. Colocado o açúcar e os ovos, nós vamos colocar esse batedor da batedeira, que é aquele batedor de claras, e vamos ligar a batedeira em potência média e deixar bater até formar um creme branco. Vamos adicionar a manteiga e vamos colocar para bater novamente. Vou ligar primeiro numa potência mais baixa, só para começar a incorporar, para não ter perigo da manteiga sair da cuba. Depois a gente volta para a mesma potência que estávamos, até formar um creme mais consistente. Vamos lá. Chegamos nessa consistência aqui, tá? Vamos adicionar toda a farinha. E não vamos deixar bater muito tempo, somente o suficiente para incorporar a farinha, a massa, porque a gente não quer que o nosso brownie vire um bolo. Não podemos ativar o glúten. Vamos lá. Agora a gente vai adicionar todo o chocolate. Importante, sempre na velocidade 1. Chocolate, ele é muito fino, então ele vai para todos os lados. Então a gente vai adicionar apenas um pouquinho, vamos bater na velocidade 1, depois adicionamos mais um pouco e assim até acabarmos. Pronto, gente, nossa massa do brownie está pronta. Reparem a consistência. A espátula, ele é pesado mesmo, é uma massa pesada. A espátula a gente mexe e ela sai, ó, limpa. E essa receita aqui, a gente coloca num tabuleiro do tamanho 30 por 40 e esse tabuleiro ele já deve estar untado. O forno a 180 graus por aproximadamente 35 minutos, forno já pré-aquecido. Que delícia, hein? Vocês deram um pulo do gato aí pra gente ou guardaram alguma coisa? Guardamos os segredinhos, guardamos. Quer dizer que essa é a base, a massa básica para um brownie gostoso e bem feito. Pelo menos ao nosso paladar, sim. Uhum. Quando você procura na internet, você vê que existem diversas receitas. Tem gente que coloca baunilha, que coloca outros ingredientes, a gente não gosta, a gente não usa. Essa é da nossa. Mas olha, eu garanto que essa nossa é muito gostosa, né? Inclusive, eles estão juntos há 9 anos, casados. Há 4 anos eles têm a empresa e começaram, né? A Gisele é professora de Química, o Pedro jornalista, daí começaram a vender nos trabalhos e fez tanto sucesso que aí hoje vocês têm a empresa montada. Muito legal, né? Muito legal. E essa coisa de trabalhar casado e trabalhar juntos, dá certo? Eu acho que dá melhor. Dá bem legal. Nunca tivemos um estresse. É normal dia a dia, mas... Também ele com essa cara não tem cara de estresse. Tu tem cara de brava. Ele tem cara de... Sou tranquilo. Ele não briga. Ele faz o que da receita? Tudo. Tudo? Você sabe fazer tudo? Tudo. Aliás, o brownie existe mais por causa dele. Uau! Ele que insistiu de levar o brownie adiante. Que legal, gente. Olha que história legal aqui no programa, né? Que história legal. A gente sempre traz diquinhas aqui, né, no programa. Qual é a dica para não errar na receita do brownie? Para não errar? Bom, a gente falou com relação a farinha, né, de não bater demais, porque senão vira bolo. O brownie, você pode abrir o forno várias vezes, porque ele não tem fermento, ele não tem nada, então você pode abrir o forno para ver como é que tá. E eu acho que o ideal é você retirar ele do forno... Forno baixo também. A temperatura baixa. Senão ele vai assar muito e virar... E retirar ele ainda com uma aparência de que tá um pouquinho cru, né? Um pouquinho cru ainda. Porque senão ele fica muito seco. E daí nós temos aqui vários, aqui é o brownie comum, não é isso? Original. Que vocês fizeram a receita lá. Isso. E o que é que tá faltando então para preparar? Você pode consumir assim? Sim. Ou você pode colocar o recheio? Isso. E qual é o brownie que tem a cachaça, que deixa todo mundo... É esse daqui que a gente trouxe. Então não pode... tá vem a cachaçinha, gente, que legal! Vem uma esse é o brownie com caipirinha. Olha, que maravilha. Olha, esse é o do Jeg. Do nosso câmera ali, ó. Porque aí você tem a cachaçinha, que fofinho. É um brownie de limão siciliano.
com uma cachaça que você joga por cima, molhando Entendi. molha Quem criou esse brownie? Que foi você, né? A gente gosta de uma coisa diferente. A gente tem um brownie de bacon também, que é Uau, que a gente não brownie conseguiu de trazer. bacon. hoje não conseguimos não trazer. deu pra trazer, mas é uma coisa bem Vem cá, inusitada. daí você tira a cachaça. Lógico que é um brownie que não é pra criança, né, Exato. gente? A gente tem opções aqui pra criança, Sim. serve pra festa de adulto. Tem daí gente como que que abre, Pedro? Não, isso aqui é só apertar. Aperta dentro do brigadeiro. Aperta dentro Olha, do assim vai durar um brigadeiro. pouquinho, isso. Ou bota direto Ou na bota boca. na boca. Aperta na Uau, boca. Jeguinho, é pra você. Vem cá. Amor, Tem que a sua provar, hein? cara, esse brownie, meu amor. Toma. Ele adora uma cachaçinha. Muito bom. Espero que goste. Que bom. Então, E pega mesmo. Pega? Essa cachaçinha Olha. A parceira nossa aí. Ó, gostoso, hein? Bom, maravilhoso. Obrigado. Então, pra gente, aqui o brownie, quem quiser pode consumir assim. Pode consumir Sim. assim. Esse é o nosso brownie E que a você gente considera trouxe que original. 2 recheios, é isso? Fala, Tem faz. brigadeiro branco e tem doce de leite. Então a gente geralmente bota recheia o brownie no meio para virar aqueles de festa, né? Faz esse tradicionalzinho. Ou também entendi. tem a opção de fazer umas mini tortinhas. Entendi. Também Você pode uma boa aqui, opção. nessa forminha aqui, do jeito que está, você vai cortar. Isso. Tem um Né? cortador. E depois coloca o recheio. É, aí o Exatamente. Monta corte... um pra Vamos gente, enquanto montar. eu chamo a nossa diva. Vamos. Conhecer a nossa diva de hoje no Band Mulher, enquanto o brownie é preparado bem, né, bem A robusto gente vai preparar aqui. aqui um nakedzinho. Vamos lá. Depende, né? Para dia a dia, sim, de trabalho é mais confortável. Tanto para o pé, para calçado, quanto para roupa, porque eu trabalho andando muito. Então é um look assim mais confortável, uma roupa mais confortável, tanto de blusa quanto de calça. E sempre calça, porque vestido não dá para ficar andando assim no dia a dia. Olha, para o trabalho eu uso pouca coisa, só um brinquinho, um cordão. Agora para a noite eu gosto de usar bastante pulseira, brinco mais pesado, né, maior, cordões. Eu gosto muito de acessório. O acessório, a roupa é mais confortável, como eu falei, o acessório eu costumo usar um pouquinho mais. Eu sou diva, #divando. A nossa diva de hoje, #divando pra você. Um beijo bem grande. E aí, olha que fofinho. Aqui a gente vai botar uma outra camada. Aí você vai preparando depois da massa Exatamente. pronta, olha. E aí você pode rechear da maneira que você preferir, com recheio de preferência. Que Isso é legal para fofinho. um presente também. Também uma diquinha de Uma presente. dica de presente. Bota numa caixinha bonita, com um laço bonito. Você faz o brownie. Que legal. Assim, eu não conhecia, Gisele. Olha que graça, Pedro. Aí Um a sanduíche gente de faz brownie. É uma torta, uma tortinha. É uma né? tortinha, uma tortinha. nakedzinha. E daí você pode rechear, depois embalar, coloca numa caixinha. Sim. E você pode botar a fruta por cima, pode botar algum confeito de sua preferência. Muito bom. Agora, enquanto ele vai terminando aí recheando, deixa eu falar para você de casa que deseja ser mega transformada. Imagina, ganhar cabelo novo, todos os cuidados, tratamentos, também a parte corporal, se você precisar de tratamentos estéticos, a parte facial, tudo que você precisar para deixar o seu rosto maravilhoso, seja harmonização facial, dentista, tudo isso com os nossos megas profissionais. Doutora Jaqueline Dias, Roberto Martins e doutora Gabriela Vasconcelos. Como participar, Gardene? Então, você envia um e-mail com foto ou vídeo para bandmulhertransforma@gmail.com. E não esquece de contar a sua história, dizer por que você deseja ser mega transformada. A gente está esperando, tá bom? E aí? Ó, aqui é a Que tortinha graça! pronta. E ele faz mesmo, hein, Faz. Gisele? Sabe o que eu achei? Ele faz que ele melhor que eu. administrava mais. Não, ele põe a mão na massa. Que legal, olha. Que fofinho. E aí você pode fazer diversos tamanhos, né? A gente tem um tamanho maior também, que a gente faz assim. Por exemplo, quem quiser encomendar um brownie, uma torta de brownie grande, Também. pode. Pode encomendar, a gente Muito trabalha. Vários legal. tipos de tamanho. A gente tem vários tamanhos. Olha, eu quero agradecer vocês pela dica do brownie maravilhoso. Eu vou rever lá no YouTube mais tarde, vou anotar para tentar fazer em casa. Se você quiser rever também pode, vai no nosso canal, Band Mulher Rio, tá? Com Gardênia Cavalcante, acessa, se inscreve lá, aproveita, se inscreve, você
você vai rever todas as dicas aqui de como fazer um brownie maravilhoso aqui com os Barbosas, não é isso? Isso aí. Um beijo, parabéns, viu, Pedro? Obrigado. Né, por trabalhar com sua esposa, Claro, né? tem que dar total Esse apoio. espírito empreendedor aí realizando Esse sonhos. é o brownie de bacon. Ah, esse é o de bacon. Óleo de bacon. Gente, um brownie de Bacon bacon de deve bacon. ser diferente. diferente. Essa receita é sua? Não, isso foi uma invenção nossa. Muito bom. Tudo em conjunto. Um beijo, sempre bem-vindos e Obrigada. parabéns, tá? Obrigado pela Obrigada. oportunidade. Bom, nosso programa de hoje termina por aqui com essa mesa deliciosa, né, gente? Eu já me prometi, tá? Vai ser umzinho, sem recheio, pequenininho, para manter a dieta. Separado. Bom, hoje no Band Mulher nós falamos da saúde, na saúde do coração, que simbolicamente sempre foi considerado o órgão dos sentimentos. É nele que a saudade dói, que a emoção bate forte, que o amor acontece. Cuidar do coração é cuidar um pouquinho desse sentimento também. É deixar esse palco livre para transbordar de amor, né, gente? Que é o que a gente busca sempre. O amor transforma tudo, né? Olha aí, um exemplo de amor aqui juntos, trabalhando, lutando pela vida, né? E com Exatamente. sucesso. Né, mostrando que não tem essa história não, quando há amor de verdade, pode trabalhar juntos, pode ficar o tempo todo contrário. juntos, não importa. Quanto mais junto, melhor. Melhor, exatamente. Então, se a gente leva esse amor ao mundo, né, a gente recebe também, porque o mundo só dá pra gente de volta aquilo que a gente expressa para ele, a lei, né, do retorno. Então, que o nosso coração transborde sempre de amor, para que a gente possa dar ao mundo e receber de volta. Um beijo bem grande, fiquem com Deus, amanhã a gente volta nesse mesmo horário com mais Band Mulher e eu vou comer um brownie rapidinho. Tchau!